agora, senhoras e senhores, o case study da Varones com o tema UBA, análise de comportamento do usuário. E para fazer essa apresentação, nós temos o prazer de receber aqui no palco o SVP Engineer da Varones, Ken Spinner. Por favor, vamos recebê-lo. So, can everybody hear me? Microphone? That would help. So, thank you for inviting me back. I was here last year. Obrigada por me convidar. Eu tive aqui o ano passado e eu tive sucesso ano passado. Eu espero ter sucesso. Eu vou fazer a apresentação e depois vocês podem fazer algumas perguntas. Meu nome é Ken Spinner, eu sou de Varones. Eu vou falar sobre o comportamento e análise e o que especificamente nossos clientes fazem. Umas estatísticas que apareceu para vocês no passado, mas na maioria das organizações Find out that there's been a breach. Okay? I think that's a statistic that was published by Cisco. publicada pela Cisco e verificado por outra organização. Então, pensem sobre isso. 200 dias antes, na verdade, disso acontecer. Outros números aqui que nós encontramos, 72% de incidência nos serviços de segurança, nesse caso de estudo, envolvem um empregado que saiu. Então, se a gente olhar aqui nos números do lado direito, vocês vão ver todos os hacks que aconteceram nos Estados Unidos. Alguns vocês sabem os detalhes a respeito, mas o que mostra, na verdade, é que houve muita transformação nesse período. Então, as pessoas que tiveram acesso a isso vêm de dentro da organização. Então, como que a gente conseguiu chegar nessa bagunça? Os usuários, na verdade, internos, eles criaram documentos, vírus que tinham essas informações valiosas. Então, enquanto as pessoas têm essa informação valiosa, alguma pessoa vai querer lucrar com isso. É a natureza humana, infelizmente. Quando a gente tem esses dados, nós temos os mais importantes, são as mais importantes atrações para as pessoas. As pessoas sabem o tipo de sensibilidade que estão nesses servidores, eles não sabem o que fazer com isso, na verdade. Então, o último ponto que eu quero falar, na verdade, eu acho que isso foi mencionado antes, é que, na verdade, a Gartner fala que o perímetro de segurança, na verdade, não existe. É hora da gente olhar para dentro. Então, o que a gente está conversando, seja sobre o pessoal de dentro ou o pessoal de fora entrando, na verdade, esse é um problema que a gente precisa lidar. Então, aqui o case study. Uma organização de serviços financeiros com 17 mil funcionários, mais de 1 milhão de arquivos, quase 680 mil folders. Eles não sabiam como lidar com esse problema. Então, eles nos chamaram, pediram para a gente fazer avaliação de risco. Eles pediram para que começar com essa avaliação de novo e começamos o monitoramento dessa ameaça. Então, o que achamos nessa avaliação foram quase 470 mil folders acessíveis a todo mundo na empresa. Eles tinham acessos a tudo isso. Pensem sobre isso. 69% de todos esses folders estavam abertos para qualquer um dentro da empresa. E a última coisa foi 12,4% de todos os usuários ads não tinham esse tempo para essa senha deles. O que eles fizeram? A primeira coisa que a gente fez foi identificar os dados sensitivos, baseados que fossem PCI, B2, regulatórios, IP. Eliminaram o acesso excessivo e permissivo em folders muito sensíveis.
que estava aberto para todo mundo. Eles começaram a olhar, então, a análise de comportamento. Só muito rapidamente. Quantas pessoas já ouviram sobre UBA? Podem mostrar as mãos? Levantar as mãos? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa nos Estados Unidos. Talvez 3, 4, 5% do pessoal de segurança nos Estados Unidos já ouviram. O que é isso? É uma ciência, na verdade, de atividade de usuário. A atividade de... a contabilidade dessa atividade e a análise de dados. Eles fazem o monitoramento do perfil, do comportamento, das relações e de tudo que essas pessoas estão usando. A meta final é pegar esses 200 dias que a gente falou de fazer a ponte e reduzir esse tempo. Então, um comportamento normal e anormal para essas baselines, quando vocês trabalham como uma pessoa de segurança ou de TI, vocês acessam os mesmos arquivos e folders, certo? Eu, pelo menos, faço isso. Então, quando você vai para casa, você simplesmente acessa o mesmo perfil do Facebook, olha as mesmas pessoas, tem um padrão na net. Então, a ideia é aprender que comportamento que é esse, entender e quando alguma coisa diferente acontecer, soltar um alerta. Na verdade, é meio segurança e psicologia trabalhando juntos. Se a gente começar a falar dos funcionários, que tipo de dados eles acessam, com que frequência, de onde, de que cidade, depois do horário de trabalho, eles fazem, sei lá, o pessoal de TI, por exemplo, trabalha todo dia. Algumas outras áreas do negócio não trabalham todos os dias. Então, de que locais que eles acessam a informação? A informação tem níveis diferentes de sensitividade. Então, algum tipo de dado nem foi acessado durante aquele tempo. Se as pessoas estão acessando isso normalmente, não estão acessando normalmente, o que a gente vai ter pelo próprio comportamento, o que é considerado normal e o que não é. Então, o valor de UBA, isso te dá a habilidade de eliminar coisas bem complicadas. Quando a gente está vendo que a pessoa está aumentando os privilégios, alguém que está lendo, por exemplo, os e-mails dos executivos, e eles não deveriam estar fazendo isso. Outra coisa é nos dar a habilidade de automatizar respostas. De novo, eu não vou falar aquela framework de 200 dias. Talvez isso baixe para 1 dia ou até em tempo real. Eu estou falando mas é um grande mas. O UBA precisa dessa metadata para aprender isso. O que é essa metadata? Eu não sei se eu estou dentro do tempo, mas enfim, eu vou passar por isso. Isso é muito importante para que esse UBA seja eficaz. Então, qualquer tipo de diretório, a gente precisa conseguir essa informação de permissão e quem tem acesso ao quê? A gente precisa informação sobre o conteúdo, o que é importante e o que o pessoal está acessando. Quando, como e por que eles estão acessando aquilo. O que acontece, na verdade, é quando as pessoas começaram a fazer esses produtos de UBA, e a gente está falando de modelos de ameaça, a gente começou a fazer os critérios de que tipo de ameaças e o que seria comportamento normal ou não. E aí a gente fez um mapeamento desse comportamento normal e determinaram o que eles são, o que eles estão fazendo, os papéis dos usuários, o comportamento. Eles fizeram a relação entre os eventos e o comportamento e fizeram a detecção de atividade anormal. Eu não sei se isso é bem traduzido, mas eu falei isso de qualquer forma. Mas, enfim. A outra coisa que a gente tem que lembrar é a gente precisa começar a usar a análise mais avançada, como a inteligência artificial, por exemplo, e isso tudo tem que ser usado para a gente conseguir aprender sobre o comportamento. Então, na verdade, amostras aqui de modelos de ameaça. Então, acesso a dados sensíveis. Pode ser, por exemplo, alguém que está olhando, alguém do RH está olhando o pessoal de outro, do financeiro, por exemplo. A gente olhando
alguém olhando o e-mail, a caixa de e-mail de outra pessoa, ou do CEO, por exemplo, você quer ser alertado a respeito disso. Então, acesso, na verdade, como outra pessoa antigamente eu era de IT, eu tinha um arquivo com todas essas informações confidenciais e isso era colocado no servidor. A gente precisa saber quando o pessoal está abrindo isso e o tipo de dado presente ali. Eu já falei disso sobre o pessoal estava falando de ransomware e a gente precisa saber quando as pessoas estão submetendo as organizações a ransomware. O que eu vou fazer agora, na verdade, eu vou falar sobre alguma coisa que é muito... Já foi discutido, the Q-Chain, na verdade, nos Estados Unidos, já foi conversado. Então, é um panorama geral de como isso a gente explora a rede, a gente faz reconhecimento, intrusão, exploração, má conduta, com escalação de privilégios, movimento lateral, e um processo bem comum para conseguir esses dados dentro de uma organização. Por exemplo, aqui nós temos um usuário chamado Bob, que trabalha... Ele tem problema agora com a conta dele. Por quê? Alguém entrou e fingiu que era o Bob. Isso podia em qualquer tipo de instrumento ou ferramenta. Eles usaram outro tipo de password, de senha, acessou outros... acessaram outros folders e, claro, o Bob não ia fazer isso. De novo, ele trabalha no RH, então é alguém que fingiu ser ele. Então, tinha informação de cartão de crédito. A partir daí, o que eles fizeram? Eles abriram, começaram a ler todas as mensagens do CEO, procuraram esses files específicos e aí fizeram o download dessa informação com o ransomware. Esse é um cenário típico disso. O que a gente precisa fazer? Voltar aqui, a gente precisa identificar cada uma dessas fases para a gente saber em que fase nós estamos. Hoje a gente não tem esse tipo de informação. A gente precisa desse tipo de informação e é isso que o BA dá para a gente. Onde que teve esse loading de informação, que tipo de informação foi aberta, por que usuário, com que senha e etc, etc. Vamos passar isso aqui. Outro exemplo da Q-Chain é quando a gente tem... no caso da Sony, também houve a mesma coisa. Reconhecimento, intrusão, movimento, escalação e exfiltração. Então, na verdade, foi alguém de dentro que não foi, na verdade, alguém de dentro. Isso foi uma pessoa que teve acesso com uma empresa de HVC. Então, de novo, é um outro exemplo de Q-Chain. Eu passei disso, a gente precisa dessa habilidade de resposta automática para essa Q-Chain especificamente. Um insider attack é um exemplo, um ataque de dentro. A gente precisa alertar sobre isso. A gente precisa da habilidade de saber o que eles são e de automatizar o alerta para que isso seja, na verdade, mandar para o pessoal de operações em termos de segurança. E nem sempre isso tudo é filtrado. A gente precisa fazer essa escalação. De novo, comportamento que não é normal. Se alguém está acessando, por exemplo, a informação sobre PCI, e eles não deveriam estar fazendo isso, a gente precisa receber um alerta a respeito. Então, isso é um sucesso que essa empresa teve. Eles começaram usando um produto com EBA, componentes EBA, e aí o tempo que eles conseguiram identificar isso, além disso, a gente levou isso um pouquinho à frente e a gente fez um processo de mediação com eles. O que a gente fez? 46 shares de tamanho grande e a gente fez uma redução de quase 4 milhões de subfolders que tinham sido expostos a acesso global e a gente reduziu de 21 mil subfolders para 450 usuários só tinham acesso a isso. Houve um problema que elas estavam não localizadas, essa organização militar não estava nos Estados Unidos, estava em outro lugar. Um indivíduo estava tentando roubar esses arquivos e decidiram
abrir isso para o público. Claro que isso, para esse tipo de organização, é um problema, para uma organização comercial também é um problema. Então, os resultados imediatos, eles viram um número enorme de tentativas de roubar dados. O que eles fizeram? Eles diminuíram o risco em 50%. Foi uma abordagem proativa. De novo, para começar a monitorar o comportamento melhor do que eles estavam fazendo antes. Uma instituição financeira, eles foram substituídos a um CryptLocker, a um ataque de CryptLocker, e eles sabiam exatamente que usuário tinha sido atacado, eles estavam no processo de ver se conseguiam fazer automatização disso. O tempo de reação, então, na verdade, um alarme em tempo real, na verdade, ia usar. E aí o ransomware, na verdade, era detectado. E eu acho que é isso. Só um minutinho, gente, deixa eu colocar o fone. Questions? Perguntas? Hi. I'm Karina. I'm head of IT of security of British American Tobacco. I have a question. How it's been your experience to implement UBA with this scenario of cloud? Com esse cenário de cloud computing. E muitas vezes não é muito chato. Hold on, I'm hearing this in Portuguese, not in English. And I don't think this is going to work all that well. So, Okay. tell you what, it's either me. Eduardo, could you translate? Eu posso falar em português. She can't speak in English. Oh, better, even better. Okay, again. I'm Karina. I'm head of IT security of British American Tobacco for Americas. And I have a question related. Eu tenho uma pergunta com relação a essa transformação que você está fazendo. Com relação ao UBA, eu queria entender a sua experiência de implementar a UBA nessas empresas que estão passando para e-cloud. Eu sei que talvez seja um fire share. Como lidar com isso, na verdade? Ótima pergunta. A pergunta, eu não sei se todo mundo escutou, mas eu não vou traduzir isso para o português. Mas, enfim, eu vou falar de novo em inglês. A pergunta foi como a gente lida com o EBA com relação à nuvem. A maioria das organizações já tem alguma presença na nuvem ou estão andando em relação a isso. Na verdade, é um ambiente híbrido, geralmente, eles continuam com as soluções primitivas e entram na cloud ao mesmo tempo. A gente tem compartilhamento, tem capacitação na nuvem também. O que a gente precisa, na verdade, no mundo das UBAs, a gente precisa com os mesmos usuários e os mesmos IDs que a gente teve no passado. Nós precisamos ter essa capacidade de auditing, de auditoria, para que a gente tenha essa sensibilidade com relação aos dados na nuvem e entender o que as permissões são. Então, toda a metadata que a gente estava falando antes, a gente precisa, na verdade, ter a habilidade de capturar isso. Padrão, bons de UBA vão ter isso. A gente vai conseguir fazer isso na nuvem da mesma forma que a gente já faz da maneira primitiva. Eu consegui responder a sua pergunta? Tudo bem? Meio? Mais ou menos? Mais alguma pergunta, gente? Não? Não? Muito obrigado.